Voltei, meus amigos predadores, minhas amigas predadoras aí da legislação tributária e do município de Campinas. Agora a gente vai tratar sobre a Lei 11.111, que é a lei que dispõe sobre o IPTU aqui no município de Campinas, tá? Para quem está chegando agora, esse é o nosso reta final aí que a gente está fazendo para o concurso do ISS Campinas, tá? É, Desta vez eu preferi optar por fazer um reta final em formato de resolução de questões, porque a VUNESP é uma banca literal, certo? Então acho que ficar falando aqui, a gente tratando sobre conceitos, não seria muito proveitoso. Eu acho que um reta final aí baseado na resolução de questões é mais efetivo, e como que a gente quer aqui é a aprovação de vocês, vamos fazer aquilo que a gente acha que é mais vantajoso para o estudo de vocês, tá? Então, sem perder mais tempo, vamos aqui para a nossa questãozinha de número 1, tá? Falando aqui da Lei 11.111 de 2001, lei que trata sobre o IPTU, beleza? Então vamos lá. No que tange a hipótese de incidência do IPTU, assinale a alternativa incorreta, tá? Sempre preste bastante atenção ao comando da questão, veja o que está sendo pedido. Então aqui a gente quer o que está incorreto. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, incide sobre a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na Lei Civil, localizada na zona urbana do município. Tá certa essa assertiva. Então, prezando aí pela objetividade para a gente realizar o maior número de questões, não vou entrar aqui nos conceitos aqui de acessão física, de bem imóvel por natureza, porque isso vocês já estudaram comigo no meu curso aí de legislação tributária municipal para Campinas. Tá correta essa assertiva. Para os efeitos deste imposto, entende-se por zona urbana a compreendida nos limites territoriais do perímetro urbano do município, ok? Não definida como área rural, para fins de tributação pelo ITR, ok também, observados os demais requisitos mínimos indicados em lei complementar nacional. Perfeito. Para que seja considerada uh, zona urbana, ela deve estar compreendida nos limites territoriais, tá, do perímetro urbano, não ser definida como área definida para fins de tributação do ITR, e deve ser observado aqueles requisitos mínimos lá previsto no Código Tributário Nacional, tá certo? Beleza, tá certa essa assertiva também. O imposto incide sobre os imóveis pertencentes ao patrimônio dos entes públicos, incluídas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, enquanto utilizados a qualquer título por pessoas físicas ou jurídicas, cuidado com um eventual peguinha nesse sentido, para a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. Tá correto isso também, isso é já em linha já com os entendimentos recentes do STJ. Essa é uma acepção um pouco mais moderna, vamos dizer assim, da incidência do IPTU, e que, polêmicas à parte, também está expressamente prevista lá na legislação, portanto, é caso de incidência do IPTU sim. Alternativa D, o imposto incide sobre o imóvel localizado na zona urbana do município que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos casos em que o contribuinte não se inscreva no órgão municipal competente. Essa aqui está errada, já que, nesses casos, o imposto não vai incidir, tá certo? Não incide o IPTU sobre imóvel localizado na zona urbana que seja comprovadamente, tá? Destaque para comprovadamente, utilizado em exploração extrativa vegetal, é importante vocês saberem isso, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Legal? Nesse caso, não vai incidir o IPTU, gabarito da nossa questão, letra D. Vamos ver a E. Considera-se ocorrido o fato imponível, né, o fato gerador, a hipótese de incidência, aí, no dia 1º de janeiro de cada ano civil. Tá certinha, então gabarito é a nossa letrinha D, tá? Vamos marcar aqui. E um breve comentário: não vai haver incidência do IPTU no caso de exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Aqui o artigo 2º, né, que simplesmente reproduz aquilo que a gente já comentou, então
Vamos adiante, tá? Só vou pegar aqui o artigo 2b aqui, tá? Para a gente fechar essa questãozinha. O imposto não incide sobre o imóvel localizado na zona urbana do município e que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Legal? Então, portanto, correta o gabarito da nossa questão, a letra D, já que a nossa alternativa dizia que incidir o IPTU está incorreto. Questão de número 2, dita a Lei 11.111, que para efeito de avaliação dos imóveis não residenciais, tá? Então é importante a gente gravar, não residenciais e caracterizados como shopping center. Então essa é uma regrinha específica para shopping center. Tenho certeza que você não gostou muito de estudar essas regrinhas que são bem chatinhas ali, né? Mas no meu curso a gente esmiuçou isso. Eu tenho certeza que vocês que estudaram comigo, vocês vão tirar de letra essa questão. Não registrados em unidades autônomas junto ao cartório de registro de imóveis, será preenchido uma PIC, tá certo? Planilha de informações cadastrais, bem importante você saber qual o documento vai ser utilizado em cada caso, para a totalidade de cada uma das seguintes áreas, apurando-se o valor venal proporcional a cada uma delas, cuja somatória comporá o valor venal da construção. Então aqui identifica-se o valor de cada uma das áreas, apura-se o valor venal de forma proporcional e depois soma-se para compor o valor venal da construção total do shopping. Não se incluem entre essas áreas, tá? Então, quais são as áreas que devem ser preenchidas ali, uma PIC para cada uma delas? Áreas correspondentes aos corredores técnicos de serviço e manutenção? Sim. Áreas de circulação pública? Sim. Áreas administrativas do shopping center? Também. Áreas ocupadas pelas lojas de comércio e serviço? Também. Áreas de estacionamentos não cobertos? Aí tem um errinho, né? Porque são as áreas de estacionamentos cobertos. Então, como a questão pede aqui não se inclui, é a questão, a gabarito da questão é a letra E. Vamos ver se a gente está certo, isso mesmo. Gabarito letra E, questão bem detalhista, né? Aqui um breve comentário, né? Que como eu já disse, para quem está inscrito no curso vai receber depois esse material para fazer um estudo aí de véspera de prova, né? Aquela lidinha breve nessas questões um pouco mais específicas aqui, né? Então, para efeito de avaliação dos imóveis não residenciais e caracterizados como shopping center, não registrados em unidades autônomas, importante isso aqui, tá? Tem um detalhe para quando as unidades autônomas forem registradas, junto ao cartório de registro de imóveis, será preenchida uma PIC. E aí, essa PIC vai ser para a totalidade de cada uma das seguintes áreas. Vamos ver quais são essas áreas aqui. Então, é aquilo que a gente já mencionou, tá? Área correspondente aos corredores técnicos, área de circulação pública, administrativa do shopping, ocupada pelas lojas de comércio e serviços e áreas de estacionamentos cobertos, tá? Então, por isso, a letra E é o gabarito da nossa questão. Considera-se imóvel territorial, para os efeitos do IPTU, o solo sem benfeitoria ou edificação. Assim também entendido o terreno que contém. Isso aqui é bem importante. Eu não sei, eu estou sonhando com esse tipo de questão, que ela é bem comum em questões que versam aí sobre IPTU. Se não me engano, até no ISS São Paulo, o último caiu alguma coisa nesse sentido. Então, são situações em que se verifica algum tipo de construção no imóvel, mas mesmo existindo alguma construção, seja ela rudimentar ou como a gente vai ver provisória, em ruínas, não vai incidir o imposto predial e sim o imposto territorial, tá? Porque vai ser considerado como se terreno fosse, tá legal? Então vamos ver quais situações aqui também se entenderá como sendo terreno, tá certo? Então, item 1, edificação provisória, assim caracterizada aquela que possa ser removida sem destruição, modificação, fratura ou dano. Beleza, tá? Então imagina aí um circo, né? Um toldo, alguma estrutura aí que possa ser removida assim que ela venha a ser destruída, vai ser considerada uma edificação provisória. Edificação em ruínas, em demolição condenada, né? Aqui é o critério da habitabilidade, né? Ou da utilização econômica, né? Então, mesmo existindo ali uma edificação, vai ser considerada como se terreno fosse e incidirá o imposto territorial urbano, legal?
obra paralisada ou em andamento, não enquadrável à definição de imóvel predial também, né? Então, ali enquanto estiver sendo realizada a obra, não vai incidir o imposto predial, tá certo? Desde que não enquadrável à definição de imóvel predial. Legal? E ali, um detalhezinho bem legal, né, que até alguns alunos me alertaram, que quando eu fui lá no estratégia, eu acho que eu acabei dizendo o contrário do que prega a legislação, da área excedente àquela ocupada pelas benfeitorias ou edificações em imóveis com área territorial superior a 350 metros quadrados, a qual será limitada a parte da área total do lote que exceder em 20 vezes a área total ocupada pelas edificações. Vou fazer um esqueminha aqui para vocês não errarem isso, tá? Também tá certo. Essa aqui, o gabarito da nossa questão vai ser a letra E, tá? Então, se eventualmente na provinha de vocês vier a cair uma questão, talvez aí pedindo aí algum tipo de cálculo, decorem essa formulazinha que não tem muito segredo isso aqui, tá certo? Então, como se calcula a área excedente num imóvel com uma área territorial que seja superior a 350 metros quadrados, tá? Guardem isso, esse número é bem importante, e aqui que exceder a 20 vezes a área total ocupada pelas edificações. Então, a formulazinha é área excedente vai ser igual a área do terreno, tá? Vou colocar aqui como AT, menos, eu vou colocar aqui como FEA, tá? Ou FAI, melhor dizendo, fator de área excedente, vezes a área construída. Legal? Então vamos imaginar aqui, por exemplo, tá? Um terreno aí, um imóvel que ele possua 5.000 metros quadrados. E aí, a gente tem uma área construída de, por exemplo, 200 metros quadrados. Então, aqui a gente vai ter o fator de área excedente, que é 20, né, conforme disposto ali aqui no item 4 da nossa questão, vezes 200. Quanto é que vai dar isso? Então, a gente vai ter como área excedente 1.000 metros quadrados. E sobre esses 1.000 metros quadrados aqui, que serão considerados terreno, né, vamos assim dizer, ou imóvel territorial, incidirá uma alíquota territorial. Beleza? Acho que com esse exemplinho aí ficou claro para vocês como se faz o cálculo da área excedente, tá? Que é bem importante isso aqui para fins de prova. Beleza, letra E, gabarito da nossa questão, e aqui uma mera reprodução do artigo 15 da Lei 11.111. Alternativa 4, tá? Ela está pedindo para a gente apontar o item correto no que diz respeito à inscrição referente ao IPTU, tá? Então ele quer o correto. O contribuinte e os responsáveis deverão promover sua inscrição no cadastro imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças no prazo de 60 dias da constituição da propriedade. Aqui já está errado, tá? Que o prazo para ele promover a inscrição é de 30 dias. As alterações de dados cadastrais ocorridas posteriormente à inscrição inicial, inclusive anexação, subdivisão, modificação ou loteamento do imóvel, deverão ser formalizadas perante a unidade administrativa encarregada à luz de certidões expedidas pelo registro público competente ou de demais documentos pertinentes a critério da repartição no prazo de 60 dias? Não, 30 dias. Se não me engano, a legislação ela fala em igual prazo, tá? O reconhecimento de benefício que exonera o sujeito passivo da obrigação tributária principal o dispensa de promover a inscrição e suas alterações do cumprimento das obrigações acessórias. Aqui é absurdo, né? Porque ele tem um benefício ali que o exonere, que ele fica dispensado de cumprir com as suas obrigações acessórias. Está errado isso aqui. A administração poderá, mediante disponibilidade, isso aqui é legal, tá? Eu já vi gente caindo nesse tipo de pegadinha, disponibilidade parcial ou total dos dados dos contribuintes ou responsáveis, promover de ofício, tá? Então, ex ofício, né, para quem que não é da área, de ofício é independente de provocação, tá? A inscrição, as alterações de dados e o seu cancelamento. Isso aqui tá correto, tá? Então, a letra D vai ser o gabarito da nossa questão. Vamos ver aí.
Além da inscrição cadastral, a administração tributária poderá exigir do sujeito passivo a apresentação de declarações de dados ou outros documentos que entender necessários, exceto os que se referirem aos dados contábeis. Isso aqui está viajado, né? Não tem sentido nenhum. Ele pode solicitar outros documentos, inclusive. Vamos ver se a gente acertou. Gabarito da questão letra D, está correta, tá? A letra D. Então vamos ver um breve comentário, está perfeita, é a transcrição do artigo 8º. Aqui então, como eu já disse, eu vou deixar disponível para quem já é aluno do curso, tá? Mas aí vão ser 30 dias para que se promova a inscrição no cadastro imobiliário. As alterações, aqui também é isso mesmo, em igual prazo, né? A redação do dispositivo diz, então igual prazo à promoção da inscrição no cadastro imobiliário, portanto, incorreta a alternativa. O reconhecimento do benefício não dispensa de promover a inscrição e suas alterações. O artigo 8º é o nosso gabarito, né? Que diz que poderá a administração, mediante disponibilidade parcial ou total dos dados, promover de ofício a inscrição. E aí, a letra E, além da inscrição cadastral, a administração tributária poderá exigir quaisquer declarações de dados ou outros documentos que ela entender necessários. Vamos aí para a questãozinha de número 5, que vai ser a última questãozinha desse bloco. São isentos do imposto predial e territorial urbano os imóveis localizados no município de Campinas tombados por resolução dos conselhos oficiais municipal, estadual ou federal, desde que proporcionalmente à área tombada. Para fins dessa isenção, o benefício concedido será revisto a cada, se não me engano, cai uma questão bem parecida com essa, ou se não, essa inclusive, no último concurso, tá? Então a revisão do benefício é feita de forma trienal, tá? Então o gabarito é a letra B, tá? Eu vou trazer outras questões para vocês sobre isenção, porque eu estou apostando numa questão de isenção nessa provinha aí, porque, enfim, talvez não para agente fiscal, mas para auditor eu acredito bastante que venha uma questão de isenção, porque a gente tem muita questão para ser explorada, e isenção tem vários detalhezinhos assim que nos confundem, né? Então peço que vocês deem uma atenção especial para as isenções do IPTU. Tá? Falando de forma bem breve, né? Então são isentos do imposto os imóveis localizados no município de Campinas tombados, tá? Por resolução dos conselhos oficiais municipal, estadual, federal, desde que proporcionalmente à área tombada, isso aqui já dá uma questão, e cumulativamente. Então quais são os outros requisitos que devem ser atendidos de forma cumulativa? Então deve ser comprovada a conservação das características que justificaram o tombamento, tá? Então o órgão ali, que a gente vai ver que acho que é a Secretaria de Cultura, deve comprovar que as características elas estão sendo conservadas, né? Que durante o período em que o móvel ainda goza de isenção, ele conserva as características originais. Sejam de uso institucional, residencial ou comercial, conforme disciplinado pela lei, que não nos importa aqui, que é falar a lei de uso e ocupação do solo no município de Campinas. O tombamento esteja devidamente averbado junto à matrícula do imóvel, observando-se ainda que, olha só quanto detalhezinho, o benefício concedido nos termos desse inciso, ele será revisto quando? Trienalmente. Beleza? Devendo o beneficiário renovar o pedido de isenção, observando a cada período, tá? Então, a cada triênio, ele deve observar o procedimento já previsto, né? Então, todas essas condições anteriormente elencadas deverão ser novamente atendidas. Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, ficar atento também para uma pegadinha mudando a secretaria, que apesar de absurdo pode cair, visando instruir os pedidos iniciais de isenção formulados com base na presente lei, bem como os de renovação, emitir parecer técnico que certifique a conservação do imóvel, né, como eu já disse para vocês ali. Então eles vão emitir esse parecer, indicando que sim, que o imóvel ele ainda mantém as condições, que ele está conservado, né, e que ele ainda continua gozando do benefício. Em imóvel de uso residencial, o benefício será concedido ao interessado que possua um único imóvel onde? Em Campinas. Não está falando aqui que ele possua um único imóvel no estado ou que ele só tenha um único imóvel. Então, ele deve possuir um único imóvel em Campinas, tá certo? E nele deve residir. Beleza. Em imóvel de uso comercial, o benefício será concedido apenas quando o imóvel for objeto de reforma e será limitado ao exercício seguinte ao do término da reforma, legal? A isenção de que trata esse inciso não se estende aos imóveis localizados na área envoltória do bem tombado, até porque seria um pouquinho absurdo isso, certo? Pessoal,
Vou acabar esse bloquinho por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente continuar com a resolução da questão de número 6, tá certo? Então até daqui a pouco.